O Alerj Debate está de volta falando hoje sobre zooterapia. Doutora Anistela, a gente estava falando no bloco anterior sobre essas técnicas que a senhora citou, também utilizam cães, nesse caso, não só os cavalos, mas também os pôneis. No caso do Hospital da Lagoa, são utilizados os pôneis em função das crianças, porque são pequenas. E de verdade, lá a gente utiliza os pôneis em função do jardim. Houve uma integração de ideias. Eu cheguei com os pôneis e o Dr. Paulo chegou com o jardim, já estava com o jardim. Então, nada melhor que os pôneis no jardim, né? Como eu falei, claro, existe a possibilidade lá no próprio hospital se instituir a zooterapia com cães e ir até os pacientes nos leitos. Existe a possibilidade também, existem mini pôneis que são desse tamanho, do tamanho de um pastor alemão, que poderiam ir até os leitos também. Teria um ótimo resultado também, o paciente ficaria muito mais feliz, a gente sabe que a felicidade contribui para a recuperação da saúde. Mas eu ainda bato na tecla do jardim, né? Porque o nosso foco, a nossa integração de ideias é o animal junto da natureza. Esse é o equilíbrio do ser humano, né? Eu trabalho com medicina chinesa e a medicina chinesa trabalha muito este equilíbrio. Por que a gente faz zooterapia? Os pôneis, eles não usam sela. Né? A ecoterapia, por exemplo, vai lá, o animal vai estar selado, sela, né? Aquele material que coloca em cima do cavalo, do pônei para a pessoa montar. Por que a gente usa sem sela? Na minha visão de médica, de medicina chinesa, a gente tem na coluna um dos maiores meridianos yang, que é responsável pelo sistema imunológico. Então, no momento que a gente põe qualquer pessoa, uma criança, qualquer ser sentado em cima, existe uma conexão, um contato entre esse yang do ser humano e o yang do animal. E o cavalo, por natureza, seja ele pônei ou não, ele é um ser muito yang, ele tem uma energia muito forte. Quem lida com o cavalo, quem convive com o cavalo, sabe o que é isso. Qualquer pessoa que tiver baixo astral, em depressão, se for ter uma hora ali de ecoterapia, zooterapia, equitação, ela vai sair melhor, ela vai se sentir melhor. Então, existe uma ligação entre a força do sistema imunológico de um e outro. Tá? Eu queria até saber do Dr. Paulo essas melhorias, porque a gente nota, não só em pessoas que estão, de repente, com a imunidade muito baixa, fazendo tratamentos no hospital, como também no caso das pessoas com síndrome de Down, com autismo, com problemas neurológicos, também tem benefícios. Quais são as melhorias que a gente pode notar nesses pacientes? O que se percebe é que há uma grande felicidade, né, por parte das crianças no trabalho com os animais, né? Principalmente as crianças que estão já num processo longo de quimioterapia, né? Principalmente as crianças com leucemia, que estão muito debilitadas e restritas, muitas das vezes restritas pela própria família, pelo próprio pai, né? Temerário de que um contato, uma queda, uma outra infecção, então há uma superproteção. Então eu acredito que eu tenho percebido, pegando esses conceitos da ciência chinesa, é o protagonismo da criança, que a criança possa voltar a brincar, porque o médico prescreve, limita, a família super protege, e você percebe que a criança fica, né, desvitalizada. Ela não pode ser criança. Aquele espaço ali cria um verde, um verde completamente diferente, né? E elas ficam mais felizes, elas podem montar a cavalo, elas podem brincar, elas estão um pouco mais livres, libertas do estigma da doença, porque elas são muito limitadas por uma série de restrições. Elas se sentem vivas novamente, né? A gente teve um caso de um menininho com leucemia, que de uns 8 anos de idade, que foi assim uma coisa muito emocionante. Aqueles dias assim que era eu e mais quase eu. Apareceu outra pessoa na última hora, porque sempre tem que ter pelo menos 2, né? Um para levar o pônei, outro para ajudar a segurar a criança. E daí, sabe como é? Como todo trabalho inicial, tu encontra um monte de pedras no caminho, tu tem que ir tirando uma por uma. E daí a gente chegou lá numa dificuldade, tudo difícil, e daí não aparecia ninguém. Daí um pouco começou a aparecer, chegou esse menino. Ele montou no pônei, assim, a gente começou a andar, a gente andou uns 2 metros com ele começou a cair uma lágrima. Daí ele começou a falar, eu me arrepiei toda. Ele dizia assim:
quando eu tirar esse catéter, eu vou correr muito. E daí caía outra lágrima, sabe? Daí ele falava mais um pouquinho, porque eu vou brincar. Então, a criança se sente liberta de novo. É como disse o Dr. Paulo, ele está preso, ele está super protegido. Ele pode, a qualquer momento, o medo da família, que a qualquer momento ele não esteja mais ali. De repente, ele monta naquele cavalinho, naquele ponezinho, e ele se sente vivo novamente. Isso é fundamental até para a recuperação mesmo. Exatamente. Dessas pessoas, a possibilidade de recuperação, porque se está sendo já tão utilizado em outros países também, é porque isso tem alguma efetividade no tratamento das crianças. Eu, no caso, chefiando esse setor, né, que recebe pessoas voluntárias, eu já me sinto assim bastante gratificado com a possibilidade de me apropriar do jardim, de nós nos apropriarmos do jardim e que os pacientes possam descer e se integrar com os animais junto com a natureza. Não tanto a complexidade de elevar um animal para dentro do hospital, mas fazer com que os pacientes desçam e entrem em contato com os animais na própria natureza. Então, esse segundo movimento eu acho que é um desafio que eu quero investir, porque eu acho que ele traz muito menos complexidade do que o animal doméstico para dentro do circuito, do quarto do hospitalar. Fazer o oposto. Dar mais liberdade que o tratamento possa ser feito em ambiente natural, mais natural. Agora, eu queria saber de vocês, como é que vocês acham que é possível mudar um pouco da consciência, mesmo dos profissionais de saúde, de aceitar esse tipo de tratamento, de expandir essas técnicas para outros hospitais, podem ser até particulares ou públicos, que mais pessoas possam ser beneficiadas efetivamente? Eu acredito que isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente, né? Como falou o Dr. Paulo, a coisa vai se propagando. Algumas crianças autistas estão tendo um resultado muito melhor. Um menino uma vez levou 2 horas para montar no cavalo, depois ele chega em 15 minutos, ele já está montando, ele já conversa, já interage com as pessoas. Bom, eu acredito, existem várias formas de se conseguir isso. Claro, existe o papel da mídia, né, em propagar aquilo que está acontecendo. E existe também o papel, na minha visão, talvez o Dr. Paulo possa falar melhor sobre isso, do próprio profissional da área médica. Porque talvez na formação acadêmica desses profissionais, admitir esse tipo de terapia. Na faculdade de medicina veterinária hoje em dia, muitas no Brasil já têm o currículo de zooterapia. Tem muitas faculdades que já existe no currículo a cadeira, né, a disciplina de zooterapia. Na área médica, humana, eu acredito que aqui no Brasil se tenha muito pouca coisa. Talvez seria uma forma, já inserir. Eu acredito que tem que bater na parte científica, porque médico é médico. Eu sou médica veterinária. São tantas especialidades que podem ser beneficiadas, né? Talvez não só oncologia, mas neurologia, né? A própria matéria aqui já quer, de alguma forma, evidenciar essa parceria que está sendo feita entre medicina de humanos e medicina veterinária. O projeto traz essa interface, mas voltando àquele assunto da importância e como nós poderíamos mudar um pouco essa mentalidade, eu acho que ela é de uma abrangência muito grande. Eu acredito que tudo isso tenha sido possível de acontecer no Hospital da Lagoa pela sua arquitetura, né? Porque o hospital foi desenhado e idealizado por Oscar Niemeyer e o jardim é do Burle Marx. A proximidade com a hípica, então uma série de fatores, o modelo de hospital que ele idealizou, né? Então talvez a concepção do hospital talvez tenha que mudar um pouco mais e se abrir um pouco mais para os espaços mais naturais, como outrora. Como o até hospital para a já própria foi, construção e elaboração desse da projeto, arquitetura, né? do hospital e não aquela caixa fechada. Não uma caixa fechada. Que é muito frio e é difícil, né, conseguir essa interação com a natureza. Com que você possa ter mais espaços de circulação com o meio ambiente. Então, talvez tenha que mudar também a concepção da estrutura arquitetônica do hospital. Humanizar mesmo. Né? Humanizar, exatamente. Humanizar é torná-lo mais ecológico. Doutora Ana Estela, só para a gente encerrar, que outras possibilidades de zooterapia existem para as pessoas, por exemplo, que têm depressão, que têm algum problema com estresse, problemas emocionais também, ou sensoriais?
O que é possível fazer utilizando essa ajuda, essa parceria dos animais? Hoje em dia, assim, a zooterapia de verdade é uma ciência muito nova. Então, se existe muito pouco ainda nesse setor. Porém, a gente sabe, todos nós que somos praticantes do hipismo, sabemos o quanto o cavalo traz de benefício para o nosso ser, né? Para o nosso equilíbrio emocional, inclusive. E o nosso trabalho, ele é todo voluntário, certo? E todos os trabalhos que eu conheço, que eu consegui encontrar pela internet no Brasil, são todos voluntários. Porém, existe uma gama de trabalhos que pode vir a ser oferecido para a sociedade, para as pessoas, de forma até remunerada, particular, em hospitais particulares, não somente em um hospital público, de forma voluntária, como a gente faz, que com certeza vai ajudar muito a um paciente depressivo, vai ajudar muito a um paciente, a um síndrome bipolar. Eu costumo, inclusive, brincar que todos nós que somos dependentes do hipismo somos bipolares. Eu digo, não sou psicóloga, mas pode atestar. Porque realmente, no mundo que a gente vive, é muito comum tu ter variações, né? E o cavalo, ele consegue te dar um up quando tu precisa, quando tu tá para baixo, ele te levanta, quando tu tá muito alto, ele te dá uma... Equilibra, né? Uma segurada, peraí, quem é mais forte aqui sou eu, te segura aí, entendeu? Ele é um intermediário, vamos dizer, ele consegue segurar as nossas emoções, vamos dizer, nos ajudar a segurar. E realmente a gente tem poucos trabalhos a oferecer, mas existe a ecoterapia, existe a equitação clássica, né? Em qualquer modalidade, hipismo clássico, rural, todos eles conseguem dar essa ajuda nessa parte, tanto de depressão, como todos os outros problemas psicológicos que acontecem por aí. Que possivelmente com os pets também aconteçam, né? Essa interação com os pacientes. Né? Com certeza. Bom, eu gostaria de pedir aproveitar a oportunidade para convidar o telespectador, se estiver interessado em se apresentar como voluntário, então entrar no site www.Rio Voluntários, que o Rio Voluntários é a instituição parceira que capacita os voluntários, e lá no Hospital da Lagoa eu tenho diferentes propostas de atuação como voluntários, com criança, com pacientes internados que não recebem visitas. Não só a zooterapia. Não só a zooterapia, um trabalho de ledor para paciente internado, trabalho com visitantes para a socialização da entrada do visitante, os limites e restrições e cuidados que o visitante tem que ter em relação à visita do ente querido que está internado. Trabalhos em sala de oncologia com voluntários que já tiveram câncer. Uma instituição parceira é a Abrapac, Associação Brasileira de Apoio a Pacientes com Câncer. Então, eu deixo o convite aberto para o telespectador que me procure através do www.Rio Voluntários e peça encaminhamento para o Hospital da Lagoa. Tanta gente quer participar e às vezes não sabe como, né? Queria agradecer a doutora Anistela, muito obrigada pela sua participação. Doutor Paulo, muito obrigado por ter vindo à TV Alerj. Se você quiser rever esse programa, basta acessar o nosso site, que é www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.